Vamos mergulhar hoje numa história que parece ter saído de um filme. É sobre um dossiê secreto, lá da época da ditadura militar aqui no Brasil. Esse documento conta a história de um juiz, uma figura super respeitada, mas que por trás da imagem pública escondia uma trama de poder e, bom, de corrupção. Então se prepare para a gente conhecer as duas faces do juiz Benfica. Olha só que contraste. De um lado a gente tem a imagem pública, o juiz Francisco Vani Benfica, lá de Varginha, em Minas Gerais. Um jurista que todo mundo respeitava, fundador de uma faculdade de direito super prestigiada. Do outro lado, o que os arquivos secretos do governo da época revelam. Um retrato, nossa, completamente diferente, bem sombrio. E aí que tá o grande mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Como é que uma pessoa pode ser vista ao mesmo tempo como um exemplo de moralidade e um mestre da manipulação? A gente vai colocar lado a lado a biografia oficial dele e as revelações desse dossiê secreto que foi montado, olha só, no auge do regime militar. Então vamos lá. Vamos abrir esse arquivo secreto, datado de 1973. Logo de cara, a gente encontra uma lista de acusações bem graves, detalhadas com uma precisão impressionante. E tudo começa com um negócio imobiliário que, para dizer o mínimo, levantou muitas suspeitas. E no centro de uma das acusações mais sérias contra o juiz estava a Funeva, a Fundação Educacional de Varginha. O detalhe importante aqui é que, como presidente, o Benfica tinha o dever legal, a obrigação de proteger o patrimônio da instituição. Era o trabalho dele. O dossiê descreve um esquema em 4 passos, quase um balé financeiro, que parece ter sido montado nos mínimos detalhes para o ganho pessoal do juiz. E o mais impressionante, ele teria feito tudo isso passando por cima das regras da própria fundação, que diziam claramente que os imóveis dela eram inalienáveis, ou seja, não podiam ser vendidos. Então não se tratava só de uma transação imobiliária inteligente. O que o dossiê alega é que foi um esquema fraudulento mesmo. Uma quebra de confiança que desrespeitava os estatutos que o próprio Benfica, como juiz e presidente, tinha jurado defender. E é aqui que a ironia fica gritante. Ao mesmo tempo em que era acusado de tudo isso, o juiz Benfica era o autor de um livro famoso de direito penal, onde ele escrevia sobre o papel sagrado do Estado em manter a justiça. A mesmíssima justiça que, supostamente, ele manipulava para benefício próprio. Mas olha, as acusações não paravam nos crimes financeiros, não. Elas pintavam um cenário de uma cidade inteira, Varginha, onde o poder da justiça parecia não ser público, mas de um homem só, quase um feudo particular, onde a justiça era tratada como uma mercadoria. A investigação revelou uma parceria muito poderosa entre o juiz Benfica e o deputado estadual Morvande Rezende. Juntos, eles teriam basicamente transformado o sistema de justiça local numa máquina de atender a interesses privados, onde as leis eram, digamos, flexibilizadas para servir a eles. O dossiê alega um sistema totalmente viciado. Um clima de medo se espalhou pela cidade. A justiça ali não era cega, era bem seletiva e parecia depender muito de qual advogado a pessoa contratava. A balança da justiça, pelo visto, pendia sempre para o lado de quem tinha mais poder e influência. A dupla do terror, imagina só, esse apelido que começou a circular pela cidade mostrava bem o sentimento de opressão, a sensação de que a justiça não era um direito de todos, mas um privilégio que era concedido por esses dois homens. Mas aí fica a pergunta, né? Quem teria a ousadia de investigar um juiz tão poderoso, ainda mais durante a ditadura militar? Pois é, a identidade de quem fez a investigação adiciona uma camada de complexidade e até de surpresa nessa história toda. Com certeza não era um caso para a polícia local, que muito provavelmente já estava sob a influência do juiz. A investigação veio de cima de um dos órgãos mais poderosos e temidos do Estado naquela época. A investigação foi feita pelo SNI, a famosa e temida polícia secreta da ditadura. Isso, claro, levanta uma questão fundamental sobre quais eram os verdadeiros motivos por trás dessa vigilância tão de perto. Pois é, as fontes indicam que o SNI não se limitava só a perseguir opositores políticos. Ele também atuava como um tipo de mecanismo de controle interno, uma maneira de garantir que todo mundo dentro do próprio regime andasse na linha. O SNI, então, não era só uma ferramenta de repressão contra quem era de fora. Era também de controle para quem era de dentro. Ele garantia a coesão e a disciplina no próprio Estado, uma função da ditadura que, convenhamos, a gente não costuma ouvir falar muito. A investigação foi super detalhada e as recomendações de punição foram, digamos, implacáveis. Isso mostrava bem a gravidade do que foi encontrado. O regime não parecia estar para brincadeira.
As punições sugeridas eram pesadíssimas, usando todo o poder do ato institucional número 5, o AI-5, que era o decreto mais repressivo do regime. Isso queria dizer o seguinte: não teria apelação, não teria um processo legal como a gente conhece, a punição seria rápida e definitiva. Mas, acredite se quiser, o final da história é meio frustrante. Fica no ar. Um documento mais recente confirma todas as evidências, mas um detalhe burocrático, uma simples consulta ao Tribunal de Justiça de Minas pode ter atrasado ou, quem sabe, até impedido a aplicação dessas punições tão severas. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta que incomoda, né? O que define a verdade? É a biografia pública, construída com tanto cuidado, ou são segredos sombrios que ficam escondidos nos arquivos do Estado? O caso do juiz Benfica mostra como a história, muitas vezes, é uma disputa de narrativas e nos deixa com um retrato complexo, sem uma resposta fácil sobre a real natureza do poder, da justiça e do legado que fica.